O assassinato do rapper Júlio Fulio continua sendo um dos casos mais comentados e controversos do rap americano nos últimos anos. O caso ganhou novos capítulos em 2026 depois que o tribunal finalmente chegou a uma decisão contra os principais acusados pela morte do artista, encerrando uma investigação que mobilizou autoridades da Flórida, especialistas em crimes de gangues e milhões de fãs nas redes sociais. O nome verdadeiro de Fulio era Charles Andrew Jones, e ele se tornou uma figura extremamente conhecida dentro do cenário drill de Jacksonville por suas músicas agressivas, letras sobre violência urbana e rivalidades abertas com outros grupos da cidade. Desde o início da carreira, o rapper construiu uma imagem marcada por conflitos reais das ruas, transformando disputas locais em músicas que alcançaram milhões de visualizações no YouTube. O que antes parecia apenas rivalidade musical acabou se tornando uma sequência de mortes, ataques e represálias que chamaram a atenção nacional nos Estados Unidos. Fulio era frequentemente citado em discussões sobre a perigosa ligação entre o drill rap e conflitos reais entre gangues. Mesmo sendo amado por uma grande base de fãs, também acumulava inimigos perigosos. Durante anos, o rapper viveu sob ameaças constantes e sobreviveu a diversos atentados. Em várias entrevistas e transmissões ao vivo, ele afirmava saber que era um alvo. O próprio artista chegou a dizer que acreditava que morreria jovem por causa dos conflitos em que estava envolvido. Essas declarações voltaram a circular massivamente após sua morte, deixando muitos fãs impressionados com a forma como algumas falas pareciam prever o destino trágico que teria. O assassinato aconteceu em junho de 2024, quando Fulio estava em Tampa comemorando seu aniversário de 26 anos. Segundo as investigações, a festa inicialmente aconteceria em uma residência alugada, mas o local acabou sendo encerrado após reclamações e excesso de pessoas. Depois disso, Fulio e amigos seguiram para um hotel da região. Pouco tempo depois, homens armados chegaram ao estacionamento e abriram fogo contra o veículo onde o rapper estava. O ataque foi extremamente violento e executado em poucos segundos. Fulio morreu ainda no local após ser atingido várias vezes. Outras pessoas presentes também ficaram feridas. A notícia rapidamente tomou conta da internet e gerou comoção entre fãs do rap, especialmente porque o rapper havia feito postagens poucas horas antes mostrando sua localização e celebrando o aniversário. Muitos usuários começaram imediatamente a especular que as publicações poderiam ter ajudado os assassinos a rastrearem seus movimentos. As autoridades passaram meses analisando câmeras de segurança, registros telefônicos, movimentações bancárias e mensagens trocadas entre suspeitos. Conforme a investigação avançava, surgiram indícios de que o crime teria sido cuidadosamente planejado. Os investigadores afirmaram que os envolvidos monitoraram Fulio durante parte da noite antes do ataque final acontecer. De acordo com os promotores, mensagens obtidas nos celulares dos suspeitos mostravam discussões sobre localização, movimentação e possíveis oportunidades para executar o assassinato. A promotoria descreveu o caso como uma emboscada organizada e ligada diretamente à guerra entre grupos rivais de Jacksonville. O cenário drill daquela cidade já vinha sendo associado a diversos homicídios e confrontos armados muito antes da morte de Fulio. O rapper tinha uma rivalidade pública com pessoas ligadas ao círculo do rapper Young Nice. Embora muitos artistas afirmassem que os conflitos eram apenas musicais, investigações policiais e acontecimentos ao longo dos anos mostraram que várias mortes reais estavam conectadas às disputas entre esses grupos. A rivalidade ganhou repercussão nacional depois de músicas provocativas, vídeos e homenagens a pessoas assassinadas se tornarem comuns nas produções dos artistas envolvidos. Em alguns casos, músicas citavam diretamente mortos de lados rivais, aumentando ainda mais as tensões. Fulio se destacou justamente por transformar essas perdas em músicas extremamente virais. Muitos fãs o consideravam autêntico por falar abertamente sobre a violência que viveu, enquanto críticos afirmavam que suas músicas alimentavam ainda mais os conflitos. Após o assassinato, investigadores reforçaram que estavam tratando o caso como um homicídio ligado ao crime organizado e à atividade de gangues.
Em 2024 e 2025, diversas prisões foram realizadas. Entre os acusados estavam Isaiah Chance, Changa Trite, Davion Murphy, Rasha Murphy e Alicia Andrews. Segundo a promotoria, Alicia teria ajudado a rastrear os movimentos do rapper antes do ataque acontecer. Ela acabou sendo considerada culpada por participação no caso. Já os 4 homens acusados de participação direta no homicídio, enfrentaram um julgamento amplamente acompanhado pela imprensa americana. Durante o tribunal, a promotoria apresentou imagens de vigilância, dados de localização de celulares, e testemunhos que buscavam provar que os acusados seguiram Fulio durante a noite da comemoração de aniversário. Os promotores afirmaram que os suspeitos viajaram de Jacksonville até Tampa especificamente para executar o crime. A defesa tentou argumentar que as provas eram circunstanciais e insuficientes para comprovar envolvimento direto no assassinato, mas os jurados acabaram aceitando a narrativa apresentada pela acusação. Em maio de 2026, os 4 acusados foram considerados culpados por homicídio em primeiro grau. A decisão foi vista como um momento histórico para o caso, especialmente porque a investigação se tornou símbolo do combate à violência ligada ao drill rap nos Estados Unidos. A promotoria anunciou que buscaria pena de morte para os condenados, alegando que o crime foi premeditado, cruel e realizado como parte de atividades criminosas organizadas. A fase de sentença passou então a dominar a atenção da mídia. Especialistas jurídicos afirmaram que o caso poderia estabelecer precedentes importantes em julgamentos relacionados a crimes associados a gangues urbanas e conflitos envolvendo artistas musicais. Enquanto isso, nas redes sociais, o debate ficou ainda mais intenso. Muitos fãs de Fulio afirmaram que o rapper era vítima de um sistema de violência que consumiu gerações de jovens negros nas ruas americanas. Outros disseram que o próprio ambiente criado em torno das rivalidades do drill contribuiu diretamente para o desfecho trágico. O nome de Fulio voltou a aparecer constantemente em vídeos, documentários e análises sobre a cultura drill. Diversos canais passaram a revisar sua trajetória desde a infância em Jacksonville até sua ascensão como um dos nomes mais controversos do rap underground americano. O artista cresceu em uma realidade marcada pela violência e perda de amigos próximos. Ao longo da carreira, sobreviveu a vários ataques. Em um dos episódios mais conhecidos, Fulio foi baleado em 2021 durante uma tentativa de assassinato e chegou a publicar vídeos mostrando ferimentos após sobreviver. Essas situações reforçaram a imagem de alguém permanentemente cercado pela morte. Muitos fãs passaram a enxergá-lo como uma figura quase amaldiçoada dentro do rap. Ainda assim, ele continuou lançando músicas, participando de lives provocativas e respondendo rivais online. O conteúdo produzido por Fulio frequentemente viralizava exatamente pela brutal honestidade com que falava sobre conflitos reais. Algumas músicas acumulavam milhões de visualizações justamente por fazerem referências diretas a mortes e disputas locais. Isso ajudou a aumentar sua notoriedade nacional, mas também ampliou o perigo ao redor de sua vida. Após sua morte, diversas faixas voltaram às paradas de streaming. O interesse pela história do rapper cresceu enormemente, levando muitos ouvintes que não o conheciam anteriormente a descobrirem sua música. Ao mesmo tempo, críticos da cultura drill utilizaram o caso como exemplo da necessidade de mudanças dentro do gênero. Autoridades americanas passaram a discutir novamente até que ponto letras violentas, exposição de rivalidades e provocações online podem contribuir para crimes reais. Defensores do drill argumentam que o gênero apenas retrata a realidade das ruas e não deve ser responsabilizado pela violência estrutural já existente. Outros acreditam que a constante glorificação de morte e confrontos cria um ambiente perigoso para artistas jovens. O caso Fulio se tornou um dos principais exemplos utilizados nesse debate. Além das questões musicais, o julgamento também chamou atenção pelo uso massivo de tecnologia na investigação. Promotores destacaram dados de GPS, rastreamento de celulares, vídeos de segurança e atividade em redes sociais como elementos fundamentais para conectar os acusados ao crime. Especialistas afirmaram que investigações modernas envolvendo artistas estão cada vez mais dependentes da análise digital de comportamentos online.
No caso de Fúlio, publicações em tempo real feitas durante a festa de aniversário foram apontadas como parte importante da reconstrução dos acontecimentos daquela noite. Alguns analistas disseram que o excesso de exposição nas redes sociais acabou facilitando o trabalho dos assassinos. O impacto emocional da morte também atingiu profundamente familiares e fãs. Pessoas próximas afirmaram que, apesar da imagem agressiva construída na internet, Fúlio era diferente fora das câmeras e tentava ajudar amigos e familiares financeiramente. A mãe do rapper fez diversas declarações emocionadas após o assassinato, cobrando justiça e dizendo que o filho merecia uma chance de mudar de vida. O caso gerou homenagens em Jacksonville e em outras cidades americanas. Murais, velas e encontros de fãs foram realizados após sua morte. Muitos artistas também comentaram o ocorrido, lamentando mais uma perda dentro do rap americano. Nos últimos anos, o hip hop enfrentou uma sequência devastadora de assassinatos envolvendo artistas jovens. Casos como os de XXXTentacion, Pop Smoke, King Von e PNB Rock aumentaram a preocupação sobre segurança dentro da indústria musical. A morte de Fúlio reforçou essa percepção de que muitos artistas continuam extremamente vulneráveis mesmo após alcançarem fama. Em Jacksonville, a situação ficou ainda mais delicada após o assassinato. Autoridades locais intensificaram monitoramento de grupos rivais e reforçaram investigações sobre conexões entre crimes violentos e disputas envolvendo artistas. Alguns especialistas afirmam que a internet transformou rivalidades locais em conflitos públicos permanentes. Antes restritas às ruas de bairros específicos, as disputas passaram a ganhar audiência mundial através de músicas, transmissões ao vivo e redes sociais. Isso aumentou o alcance das provocações e também a pressão sobre os envolvidos. Fúlio era um dos artistas que mais utilizava as redes para responder rivais e comentar conflitos. Após sua morte, muitos vídeos antigos voltaram a viralizar, especialmente entrevistas onde ele falava sobre violência e sobrevivência. Em várias ocasiões, o rapper demonstrava consciência de que poderia ser morto a qualquer momento. Isso fez com que muitos fãs descrevessem o caso como um final anunciado. Apesar disso, pessoas próximas afirmam que Fúlio tinha planos de mudar parte da vida e focar mais seriamente na carreira musical. O artista vinha crescendo em números de streaming e possuía uma base extremamente fiel de seguidores. Alguns acreditam que ele poderia ter alcançado um sucesso ainda maior nacionalmente caso tivesse conseguido se afastar dos conflitos. O julgamento dos acusados não encerrou completamente todas as discussões sobre o caso. Ainda existem debates sobre possíveis outros envolvidos e sobre o papel de diferentes grupos na organização do ataque. A defesa dos condenados também pode continuar tentando recursos judiciais. Mesmo assim, para muitos fãs e familiares, as condenações representam um passo importante em busca de justiça. O nome de Júlio Fúlio permanece como um símbolo de uma geração do rap marcada por talento, trauma, rivalidade e violência extrema. Sua história continua sendo discutida em podcasts, canais de YouTube, documentários e debates sobre o futuro do drill rap nos Estados Unidos.